programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, como vai? Vamos ao programa de hoje. Do absurdo, do inaceitável processo de criminalização da luta que o Sindiúti está sofrendo, protagonizado pelo governo do estado, pelo governo Zema, né? Porque governo tem nome. Que isso não vai silenciar a nossa categoria. Isso não vai silenciar. Porque esse governo, além de caloteiro, é um governo que, além de não pagar, quer nos pegar o nosso recurso. O senhor governador ofereceu milhões, né? Para quê? Para jogar a responsabilidade do Estado no município. A gente estão fazendo é pouco caso. Eles estão querendo mais que a gente vire semente, né? Ficando muda para a gente não reclamar de nada. Veja aqui o que o Sindiúti MG informa a toda a categoria. 6 de maio último foi um dia de luta na cidade administrativa em Belo Horizonte dos educadores e educadoras de Minas Gerais para pressionar o governo do estado a pagar o que deve à educação. Cadê nosso dinheiro? A atividade foi convocada pelo Sindiúti e aconteceu com paralisação total de atividades. A pauta antissindical do governo do estado, que criminaliza a luta com o pedido de bloqueio das contas do sindicato, também foi denunciada. Vocês se lembram que nós estávamos com uma decisão judicial de suspensão da greve? Nós continuamos a nossa greve porque a nossa greve não é decidida por nós, ela é decidida pela categoria. Nós continuamos a nossa greve, depois nós suspendemos a greve com a derrota, com a derrota lá do veto do governador e pedimos a extinção do processo porque o objeto estava perdido. Nós estávamos retomando a nossa atividade. O governo Zema pediu ao Tribunal de Justiça a aplicação da multa ao sindicato por todo o período de descumprimento da ordem judicial. E o governo teve êxito nesse pedido. Então, nós fomos notificados hoje. É uma multa de R$3.200.000 com bloqueio das contas do sindicato. Eu quero dizer que isso não vai silenciar a nossa categoria. Isso não vai silenciar. Porque esse governo, além de caloteiro, é um governo que, além de não pagar, quer nos pegar o nosso recurso. Porque quando o Zema ajuiza e pede multa, não é para Denise, não é para a direção estadual, é para cada um de nós que constrói esse sindicato. Isso é um ataque aos direitos do sindicato. Isso chama prática antissindical, para proibir algo que a Constituição garante, que é o direito de greve. Então, fazer uma multa deste tamanho no sindicato e ainda confiscar, ou melhor, roubar o dinheiro do sindicato, não pode ser e não pode ir para frente. Nós vamos lançar também, através da CUT, uma vaquinha virtual para a gente ir na portaria das bases, das empresas, lá na Semic Copasa, nos bancários, nos correios, para que o trabalhador, de forma voluntária, faça a sua doação para ajudar nesse momento. E a gente tem certeza que um processo desse, além de politizar e mostrar para o governo Zema que não adianta mexer com a educação, porque nós temos parceria com vários sindicatos, várias entidades, nós da classe trabalhadora, nós estamos juntos, não é só na fala, é também no real. Nós trazemos aqui hoje a solidariedade da direção da CNTE e da direção da FIT para que o Sindiúti possa continuar as suas lutas. A prática antissindical praticada pelo governo Zema foi uma prova de covardia que não deu conta de nos
o Sindiúti está sofrendo, protagonizado pelo governo do Estado, pelo governo Zema, né? Porque governo tem nome. Então, minha solidariedade ao sindicato. A gente sempre está se somando, vendo como é que, como mandato, como comissão de educação, nós podemos atuar. Continuamos na denúncia contra a municipalização. Aí eu quero fazer um apelo, pessoal. Às vezes, nós estamos achando que municipalização é coisa de ano inicial, de anos iniciais. Não é. O governo vai desmontar a rede estadual. Ele vai entregar mais de 50% das matrículas do ensino fundamental para os municípios. Vai arrebentar a rede estadual e as redes municipais, que não darão conta. Mas como o prefeito só está vendo os milhões que está indo agora, quem vai pagar essa conta é o povo, é a educação infantil. E são as professoras municipais que não vão ter carreira, que não vão ter reajuste de piso, que vão ter salas superlotadas, que não vão ter hora atividade. A situação é gravíssima em relação a essa questão da municipalização. Então, a gente continua atuando contra a municipalização. Vamos retomar lá na Comissão de Educação a cobrança pelas nomeações do concurso público que está em vigor, não é? Porque quanto mais precarizada é a categoria, mais ataques ela vai sofrendo. Nós temos que ter mais servidores efetivos, ocupar os cargos com concurso, para que as pessoas tenham direito à carreira, e nós vamos conseguir avançar. Quem luta, quem luta, quem luta, quem luta e conquista! A requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, foi realizada uma audiência pública sobre as condições de trabalho, carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, das superintendências regionais de ensino e do órgão central da Secretaria de Estado da Educação. O Outras Palavras traz aqui agora um recorte dos principais momentos deste debate. Essa audiência ela foi solicitada pelo sindicato e pela categoria, notadamente todas as carreiras, as superintendências regionais de ensino, que precisam ter um correto debate sobre as suas condições de trabalho, carreira, as condições de salário, né? Nós, lamentavelmente, vimos os servidores das superintendências regionais de ensino serem completamente excluídos, por exemplo, do rateio do Fundeb, como se fosse possível, né, essa diferenciação, questão só resolvida recentemente, através de uma ação, né, que o Sindiúti ajuizou, requerendo a correção desse erro por parte do governo do Estado. Nós sabemos da importância dos servidores e vemos com preocupação a ausência de nomeações do concurso público em número suficiente, o que nos causa muita preocupação quanto às tentativas que nós já temos visto, inclusive, de delegar a empresas competências que são próprias de órgãos, né, e de carreiras ligadas à Secretaria de Estado da Educação. Nós participamos de todas as greves, inclusive dessa última greve, que foi uma greve intensa, foi uma greve, né, bonita, onde que nós tivemos uma adesão enorme de toda a categoria. Só que agora vem a punição da greve, né? O trabalhador de superintendência, ele é punido também, porque assim todo mundo vai ter que repor. A gente sabe que teremos que repor, mas no caso, no meu caso, eu tenho 28 dias de greve, 224 horas para repor, e eu só posso pagar isso de segunda a sexta, pagando 2 horas por dia, além da minha jornada das 8 horas. Ou seja, para eu pagar esses 28 dias, eu vou levar 6 meses. Não foi liberado sábado, não foi liberado, né, feriado, nós não podemos fazer em teletrabalho, nós não podemos fazer, né, por demandas, não podemos, não foi autorizado praticamente nada que o sindicato propôs. Então, assim, é uma punição. Nós estamos aqui fazendo esse debate na expectativa de que, pelo menos, essas questões de condições de trabalho sejam revistas, né, para que a gente consiga estar tendo melhores condições de executar o nosso trabalho, né, e que a gente realmente se torne eficiente, que essa eficiência não fique só na peça publicitária
do governo, porque não estamos sendo eficientes. E, para fechar, né, nós temos essa questão salarial, a questão do piso, né, que aí, infelizmente, depois de toda a tramitação, né, que a nossa nobre deputada, né, foi uma das protagonistas aqui para que fosse aprovada, né, a reposição salarial dos servidores públicos, né, nós ainda estamos nesse embate jurídico agora. Eu quero fechar, né, falando que não ao salário de fome e citando Caetano Veloso: gente é para brilhar, não para passar fome. Quando eu cheguei na superintendência, eu tinha 39 anos. Não façam conta, porque fica pior. Cheguei viçosa, cheguei tipo maracujá, assim, quando você pega um maracujá, você vê um maracujá assim, viçosa, bonita, né? Sem saber nada, mas maravilhosa, né? Com o passar do tempo, a gente vai secando, né? A gente vai perdendo as expectativas, a gente vai ficando, vai secando, vai craquelando e vai endurecendo. E assim, do maracujá, a gente ainda tira a polpa quando ele dá uma secada para fazer um suco. Da gente eles estão fazendo pouco caso. Eles estão querendo mais que a gente vire semente, né? Ficando muda para a gente não reclamar de nada, porque enquanto a gente cala, eles escalam todos os tipos de poder. Marilda nos encantou, né, da sua forma de falar, da forma de contar a sua história, e conta a história a partir do que vive. Eu quero agradecê-la pela forma didática e generosa com que você nos contou a crueldade do assédio, a crueldade da ausência de condições de trabalho, não é? Porque foi isso que a Marilda nos narrou. O tanto que tem sido cobrado dos profissionais sem dar condições de trabalho. E essa falsa ideia de que servidor é privilegiado e que não trabalha. Até quando nós vamos correr em busca de um piso? Até quando o profissional da educação vai precisar se sujeitar a uma constante desvalorização e ter que lutar pelo mínimo? A tentativa de retirada de direitos que estamos vivenciando aqui hoje não é novidade ou surpresa para quem é da educação. Mais uma vez, precisamos entrar na arena. Esse massacre é histórico, mas vou relembrar apenas alguns recentes, né? Enquanto as demais carreiras do Executivo caminhavam normalmente, como devem todas caminhar, a educação foi mantida confinada no subsolo e eletrocutada por quase 10 anos pelo choque de gestão. E como se não bastasse, resolveram alterar a tortura e nos congelaram no subsolo por mais 4 anos. O nome da tortura, subsídio. Após incansáveis lutas, tentando sair daquele buraco, nós, profissionais da educação de Minas Gerais, conquistamos o direito de ter o piso e voltar a caminhar. E estão querendo agora, pior do que o passado, nos enfiar novamente naquele buraco. Nós que estamos aqui no parlamento, nós representamos, mas não substituímos as pessoas. E o direito das pessoas estarem aqui e falarem por elas mesmas do que vivem, dos problemas, da cobrança, do que está errado, é fundamental. Então, que bom que estamos aqui escutando aquilo que precisa ser dito, e contrapondo ao poder político e econômico do governo do Estado, porque ele tem um microfone que a categoria não tem. Ele tem condições econômicas e políticas de falar à sociedade que cada professora individualmente pode não ter. Mas, quando há essa unidade e a coletividade, essa categoria ela é invencível. Eu acredito nisso, assim como a educação é invencível. Então, muito obrigada por estarmos aqui nessa audiência. E o que temos no Roda de Conversa? Vamos acompanhar. A educação, ela está na luta pelo piso salarial, são 33,24%, é um dinheiro que o MEC já determinou para reajuste esse ano, né, Paulo? Além desses,
a educação luta também por outros reajustes não dados e que chegaríamos com isso ao piso. Exatamente. Neste governo, nós tivemos uma perda, quase toda essa perda nesse governo, de 80% em relação ao piso salarial profissional nacional. Então, o índice desse ano é 33,24%. Foi feita uma emenda, né, a primeira signatária é a deputada Beatriz, e foi aprovado, né, pela ampla maioria dos deputados da Casa, só que foi levado à justiça, né, essa questão, foi concedida uma liminar ao governo para não pagar, né, esses recursos. É claro que não foi uma liminar, não foi julgado o mérito, e eu acredito que, inclusive, esse debate, né, subsidia a discussão que será analisada pelo Poder Judiciário. Existem condições de se pagar, de remunerar melhor, né, a educação, a saúde, a segurança, que estão incluídos nessa emenda, o serviço público como um todo, né, que merece a sua valorização e precisa de ser valorizado para poder desenvolver um bom trabalho, né, para a população de maneira geral. Nós temos mais trabalhadores públicos justamente na educação. Isso mostra que é a categoria, né, talvez com pior remuneração do Estado. E é importante, quando traz que só o Fundeb pagaria, né, esse reajuste, porque ele é um fundo que só pode ser utilizado para a educação, pode ser utilizado 100% para remuneração, né? Então, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica. Então, na realidade, esse dinheiro ele tem uma destinação para a educação. Isso é um debate nacional que foi feito, né, que para nós avançarmos enquanto sociedade é preciso investir em educação, né, e foi criado, né, primeiro o Fundef, que era Educação Fundamental, o Fundeb hoje, que é toda a educação básica. Esse dinheiro tem sido desviado, né, até mesmo para a iniciativa privada. Nós temos aí o programa Somar, que transfere para organizações sociais, né, a gestão de escolas secundárias, né, no ensino médio, e que se utilizam de recursos do Fundeb. E nós temos também a transferência para os municípios no programa Mãos Dadas, em que se empurra, né, literalmente as escolas estaduais para o município, né, ele, nesse caso, faria jus a esse recurso do Fundeb, só que nós vemos que assim, a grande maioria, 99% dos municípios remuneram melhor do que o Estado, né? Então, assim, naquele primeiro momento, o prefeito muitas vezes quer mostrar um serviço, tal, ele recebe aquele montante de recurso, ele tem ali a adjunção dos trabalhadores públicos estaduais, coisa que não vai ter no ano seguinte, ou daí 2 anos, né? E aí compromete tanto a economia do município, como, né, também esses recursos da educação estadual, né, num primeiro momento. Afeta o emprego, afeta a qualidade da educação que vai ser colocada no município, né, tem uma série de impactos, né? Aí o prefeito ele vai ter que piorar, né, as condições do seu município, que ele também vai ter lá a lei de responsabilidade fiscal, né, que nos anos seguintes aquele recurso vai ser enviado, eles serão insuficientes. E, assim, nós temos visto no último período, né, uma enxurrada de recursos para prefeituras assumirem o ensino fundamental, né, tanto os primeiros anos como os últimos anos, e para a queima, né, dos recursos do Fundeb para justificar essa impossibilidade que o governo apresenta, né? Não é só isso, a gente sabe que em nenhum dos anos anteriores um mínimo, né, constitucional de 25% da arrecadação, né, foi utilizado para a educação, também não os 12% constitucionais da saúde, né, foram investidos, né, nessa política, né, de suma importância, principalmente no período de pandemia. Nós não tivemos, né, investimentos para, nesse período que nós tivemos a aula remota emergencial, para que todos tivessem acesso à educação, né? Então, assim,
tinham os recursos, não foram aplicados, né, não foram destinados às políticas públicas, né, por falta realmente de vontade política do governo do Estado, infelizmente. Governo Zema segue desrespeitando as trabalhadoras e os trabalhadores em educação. A municipalização de escolas estaduais de Matheus Leme, por meio do projeto Mãos Dadas do governo do estado, foi alvo de debates e de muitas críticas no último dia 4 de maio, durante uma audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Realizada a requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira, a audiência contou com a participação de representantes do Sindiúti, DIEESE, vereadores, professores, professoras e estudantes de Matheus Leme. Eu sei que essa é uma audiência que concorre com 85 milhões de reais. Sei porque eu estive em Matheus Leme na última sexta-feira. Fui contactada por uma professora que soube do projeto de lei de adesão ao Mãos Dadas, que seria votado na sexta-feira pela manhã, durante uma reunião da Câmara Municipal. Tive a oportunidade de ler o projeto, de ver os problemas que o projeto apresenta, de dizer isso, ou tentar dizer isso, né? Aos colegas parlamentares municipais. Cheguei a pedir, caso o presidente autorizasse, presidente da Câmara, para que eu pudesse fazer uso da palavra na tribuna, de modo que, como presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, e acompanhando o projeto Mãos Dadas desde março de 2021, nós sabemos os problemas que esse projeto tem. E me espantou mais ainda quando o município de Matheus Leme, que hoje não tem nenhuma matrícula dos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, quer, de uma hora para outra, de um ano para outro, pegar toda a demanda dos anos finais do ensino fundamental. De um projeto que seria votado sem um acompanhamento da comunidade, sem uma participação ou diálogo com as comunidades. A situação é muito grave. O impacto pedagógico de uma proposição como essa é grave, o impacto na comunidade escolar é muito sério. E como é que você decide a vida de uma comunidade escolar sem que ela sequer ficasse sabendo do que ia acontecer? E aí o panorama, né, que você já deve conhecer, de quantas são as matrículas nos anos iniciais, que é o que atende, né, no caso do ensino fundamental, e o potencial de matrículas dos anos finais, que é da rede estadual, né, que a gente vê aqui, como a deputada Beatriz disse, não existe matrículas nos anos finais. Então, ou seja, até talvez pedagogicamente, para quem pensa dentro da secretaria, assumir uma etapa de ensino da qual não tem costume, não tem experiência, entendeu? Pode gerar um problema também para os alunos. E aí é o que eu vinha falando com vocês, né? Que a gente tem aí, ó, que na verdade, né, o ano passado o investimento médio por aluno no ensino fundamental, no caso dos anos iniciais, foi de R$ 7.500, tá? E a gente vê um aumento no valor per capita. Diferentemente da educação infantil, que no ano sobe, outro ano diminui o investimento por aluno, nos anos iniciais, lá na rede municipal de Matheus Leme, vem aumentando. Tá? E aí o que a gente espera? Se você vai absorver mais 2.000 alunos, 2.026 alunos, você espera o quê? Que o investimento por aluno para cada um deles tem que ser o mesmo. Você não vai esperar que vai absorver isso daí, vai diminuir. E aí, que é o que eu queria colocar, né? Então, a gente tem assim, para atender as 2.026 matrículas, investindo 7.544, a prefeitura teria que, para manter esse nível de investimento, investir anualmente R$ 15.700.000. Só que ela vai receber de recurso para isso R$ 13.800.000. Então, ou seja, faltaria ainda para a prefeitura tirar do bolso dela quase R$ 2 milhões, certo? Ah, mas a prefeitura pode não fazer isso, não precisa, ela não é obrigada a aportar esse R$ 1.800.000, certo? Isso significa o quê? Que o investimento na educação vai diminuir. Mesmo que aumente o valor do investimento, mas quando a gente avaliar por aluno, esse investimento cai. Fomos pegos de surpresa por um projeto feito pelo Executivo Municipal.
Este projeto pede a municipalização do ensino fundamental de nossa cidade. Nós, alunos, pais e funcionários, somos contra a municipalização do ensino fundamental, pois sua adesão causará desemprego estrutural e redução de salários para os profissionais da educação, falta de estrutura, sucateamento, entre outros. Como todo projeto, temos os prós e os contras do projeto Mãos Dadas. Os contras são riscos que deixamos claros aqui hoje, que nós estamos dispostos a correr. Como uma das várias pessoas que vai ser afetada por qualquer decisão que for tomada aqui hoje, eu quero deixar claro que o que mais deixou muita gente decepcionada foi o fato deles quererem fazer tudo isso por debaixo dos panos, querer ocultar o que iria acontecer. Estamos aqui hoje lutando, né, por aquilo que é nosso direito. Não precisaríamos estar aqui. Mas, a partir do momento que aqueles que foram eleitos por nós não nos dão a voz, estão lá para nos dar a voz, estão lá para nos representar, mas sequer nos ouviram, sequer nos deixaram participar desse momento, um momento que vai decidir a vida de profissionais, de alunos, de uma comunidade escolar. É por isso que nós estamos aqui buscando maneiras de impedir que esse projeto seja votado. O senhor governador ofereceu milhões, né? Para quê? Para jogar a responsabilidade do Estado no município. Não chegamos a ser informados, né? Chegou uma notícia, um vazamento de notícia no dia anterior à votação do projeto Mãos Dadas. E esse projeto, ele parecia muito simples, né? Para ser votado da noite para o dia, dessa forma. Só que esqueceram, né? Esqueceram que envolvia a comunidade escolar, a vida dos alunos. Falam-se que não haverá desemprego. Ok, será que não? Né? Será que todos os professores vão conseguir a compatibilidade de horário, principalmente aqueles que têm 2 cargos? Porque a gente tem que cumprir o nosso acúmulo de cargo, né? Ele tem que ser feito e mandado para o governo aprovar e ver que realmente a gente está cumprindo com a nossa carga horária. Será que não vai ter realmente desemprego? Né? Será que realmente as 2 gestões dentro de uma escola vai dar certo? São muitas variáveis que precisam ser observadas e que ninguém observa além de nós, trabalhadores, o sindicato e a Comissão de Educação, que dá voz aqui sempre a essas questões relativas ao projeto Mãos Dadas. O governo do Estado está dragando os recursos do Fundeb, canalizando para o Mãos Dadas para nos negar o piso salarial profissional nacional. O município de Mateus Leme precisa de creche? Precisa sim. O Diego já disse isso. O Estado poderia estabelecer um convênio com o município para financiar a construção de creche, sem a chantagem do município ter que absorver as matrículas do ensino fundamental. Então, essas variáveis não podem ser desprezadas. E não é crime o que a comunidade, o que os alunos e os profissionais estão fazendo em Mateus Leme. A mobilização que está sendo feita todos os dias, desde que se tomou conhecimento desse projeto obscuro, que ninguém sabe, que ninguém viu o termo de convênio, ninguém sabe quais são as regras corretas e estabelecidas nesse termo de convênio. Os trabalhadores, junto com a comunidade, estão defendendo a escola. Até o próximo programa.